7 horas mais 39 minutos, 7h39. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhaschi, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 10 de junho de 2025. E no Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o sindicato que está se preparando para as eleições e está aqui para conversar com a gente. Presidente e vereador, né? Evandro Gelleri. Muito bom dia para você, muito obrigado aqui pela presença. Bom, como que vai funcionar essa eleição e como estão os preparativos agora para a eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Bom dia, Cunhaschi. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Uma satisfação mais uma vez a gente está podendo, né, conversar aí com os nossos agricultores, com os nossos associados através da rádio. Nós já estamos num processo eleitoral, né, em torno aí de 90 dias já. Começou aí, né, conforme o regulamento do nosso estatuto. Então a gente tem um estatuto onde diz que, podemos dizer assim, que é a lei, né, do sindicato. Como sindicato, cooperativa, associações, o sindicato também tem estatutos para se cumprir. Então, o primeiro passo foi aí a constituição da comissão eleitoral, onde foi escolhido aí em assembleia 3 associados para estar realizando, vamos dizer assim, todo o processo eleitoral. E depois dessa escolha, tivemos aí 10 dias para apresentação de chapa. Então, nesses 10 dias que percorreu, apenas uma chapa, né, foi escrita, no qual eu encabeço. E depois disso, tivemos mais 5 dias para alguma possível impugnação. Então, para avaliação, né, da chapa, através da comissão eleitoral. Então, a comissão eleitoral se reuniu e fez uma análise de toda a documentação. Também precisa ter regras para você ser um candidato, tanto quanto o presidente, quanto o tesoureiro, o vice, enfim, a chapa completa, né? Tem que ter aí ser agricultor, tem que ter no mínimo 1 ano na agricultura, 6 meses de associados. Então a gente apresentou a nossa chapa e a comissão eleitoral então aprovou aí a nossa chapa. Então agora, né, as eleições ela vai ocorrer nos dias 26 e 27 de julho, então no mês 6 agora, final do mês. Então a gente vai fazer em 2 dias, né? E nós temos aí um número mínimo para ser atingido. O nosso estatuto ele diz que no mínimo 40% dos associados tem que votar para dar validade na eleição. Então assim, às vezes muita gente pensa, mas como é uma chapa só não preciso votar. Pelo contrário, tem que votar sim, porque se não atingir os 40% dos associados indo votar, a eleição não é validada. Aí tem que se fazer uma outra eleição nos próximos 10 dias, que daí reduz para 20%. Mas a gente sempre conseguiu alcançar esse objetivo e a gente com certeza vai alcançar nessa também. Então a gente convida você, associado, né, que participa do sindicato, que venha na eleição. Como falei, é uma chapa única, mas a gente precisa ter uma quantidade mínima de votos. E o nosso estatuto ele diz que o associado, para ele poder votar, ele tem que estar em dias com suas mensalidades até o mês de abril. Então assim, nós temos bastantes associados que vêm, por exemplo, e paga a sua mensalidade uma vez por ano, ele vem e paga os 12 meses, né? Então você associado que é acostumado às vezes fazer essa opção, né? E às vezes você pagou, por exemplo, até final de dezembro de 2024, quiser dar uma passadinha essa semana aí no sindicato pra gente estar resolvendo, né? E pra você estar podendo votar, então fica o convite para você estar passando no sindicato e também tirar qualquer dúvida. Quantos associados hoje no sindicato? Olha, nós trabalhamos assim em questão de atendimento. Aquela pessoa que tem esse costume, às vezes ele vem e paga 1 ano, né? Então a gente trabalha numa faixa aí de 620 associados, porque a gente considera a pessoa sócia, por exemplo, assim, até 1 ano, entre aspas, assim, em aberto. Mas o estatuto, ele diz que tem que estar pago até abril agora. Então assim, a gente vai calcular aí que
por esses 4 meses ainda, vai dar uns 550 associados por aí. É importante esse número porque vai trazer o recorte dos 40%, né? Isso, é. Por exemplo, se a gente pegar aí, então, por exemplo, 500 associados, são no mínimo 200 associados que tem que estar fazendo o voto, né? Para estar validando aí, então, essa eleição. Não parece, num primeiro momento, não parece muito, né? Mas se a gente pega isso teve, não sei se chegou a ter vereador que se elegeu com o número de votos, mas em algumas cidades isso define eleição para, por exemplo, os vereadores, que tem vereadores se elegendo com esse número de votos, né? Sim, e assim, né? A gente fala em famílias, né, Cunhasque? Porque quando a pessoa é sócia, é a família, né? Mas conta um voto só, né? Por exemplo, assim, tem lá o casal, tem mais um filho que está na propriedade. Então, a gente fala, por exemplo, em 600 associados, mas esses 600 associados, ele representa aí no mínimo aí 1.200, 1.500 agricultores, né? Então, é um número expressivo. Mas, para poder votar, tem que ser o titular, né? O titular da associação. Então, assim, é um número expressivo. Até a gente faz em 2 dias também para o agricultor escolher o dia que ele achar melhor, né? Então, vai ser numa quinta e numa sexta-feira. Ela vai começar às 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Que dias? Dia 26 e 27 de junho, agora mês 6. Então tá aí, estamos aí a 18 dias, vamos dizer assim. Fim do mês já, né? Praticamente no fim do mês. 26 e 27, então tem um tempo para se organizar, isso, para se ajeitar. Muitos até lá já terão seu milho e safrinha colhidos, né? Isso, até a gente faz em 2 dias por esse número também, e para o agricultor conseguir essa opção, né? O associado conseguir essa opção, às vezes não consegue num dia, vai no outro. E ele também, né, a gente já vai anunciando, para quem sabe ele está se preparando, né, por exemplo, assim, precisa vir naquela semana na cidade, às vezes já deixa ali para vir na quinta ou na sexta, já faz o que tem que fazer na cidade, já aproveita e passa no sindicato e faz o voto, é bem rapidinho, como é uma chapa só, a cédula, ela vai com o nome da chapa toda, né, todos os componentes, e o associado lá vai ter lá a opção sim ou não. Então ele vai lá, faz um xizinho no sim ou um xizinho no não, né? Ou se quiser votar em branco também, só vota em branco e coloca na urna e tá liberado. Vamos dizer assim, em torno de 2 minutos tá feito a sua votação. Então se organize ainda para um desses dias. Até muita gente pensa, mas eu vou ter que ir os 2 dias. Não, é um voto só. Você votou no primeiro dia, já tá votado. Votou no segundo, tá votado. E é importante, eu acho que a informação primeiro serve de alerta, né? Porque se não atingir os 40%, vai ter que ter uma nova eleição, vai todo o processo. E não faz sentido, porque se tem um candidato apenas, e é isso que também causa confusão em algum momento, por achar não ter necessidade, só que você tem que validar aquele candidato, né? No caso hoje é você, né, Evandro? Isso, a gente tem que cumprir o que manda o nosso estatuto, né? A gente, como eu falei, a gente tem a lei para cumprir que vem no nosso estatuto, e o estatuto diz então que para validar a eleição 40% dos associados, né, tem que comparecer nas eleições fazendo seu voto. 7h48, para a gente fechar, milho safrinha. O que a gente pode falar dessas primeiras colheitas que já aconteceram aqui em São Miguel do Iguaçu? E a preocupação, né, Evandro? Porque tem muito milho para colher agora, só que a gente tem uma previsão do CIMEPAR aqui que ela não é nada agradável, né? A partir de sábado dessa semana, previsão de começar a chover e seguir até terça da outra semana. E aqui fica nessa terça, dia 24, porque não tem, é o limite de prévia estabelecido pelo CIMEPAR. Então, assim, chama muita atenção o período de chuva se confirmar a previsão. E tem confirmado, talvez errado no volume, mas tem confirmado as chuvas nos dias, e os dias também que vão fazer sol, que essa semana promete uma semana de sol até sábado. O nosso município, Cunhasque, ele tem várias realidades. O nosso município ele é um município muito grande. Se a gente pegar daqui de Foz a Cascavel, São Miguel só vai perder para Cascavel em território. Em área. Então, assim, o que acontece? Nós podemos dizer aí que
de um lado da BR é um jeito e do outro lado da BR é outro jeito. Se a gente, por exemplo, assim, pegar ali no lado de São Jorge, São Lourenço, São Vicente, Cacique, Guanabara, Castelo Branco, Bandeirantes, ali já está melhor. Por quê? Choveu, né? Agora você pega aqui Ipiranga, você pega Laranjita, Cotia, onde já sofreu com estiagem, tá bem ruim o milho. Por exemplo, nós tínhamos lá milhos onde, por exemplo, eu ficava em pé e esticava a mão, eu não alcançava nem no pendão. E temos outras regiões, por exemplo, Laranjita, que o milho não dá 1 metro, 1,20 m de altura, por causa da seca, né? Então essas primeiras colheitas que tivemos aí nessa região aí de São Lourenço, Cacique, por ali, tivemos relatos aí de produtores colhendo até 380, 390 sacas por alqueire. Então, assim, onde realmente pegou chuva, né? E o agricultor investiu. Então, agora, essa semana vai ser uma semana decisiva, né? Para o agricultor tá tirando aí o milho, como a gente estava olhando aqui nos bastidores, né? No Cimepar. Porém, né? A gente tem... Infelizmente o agricultor vai ter que entrar com a terra molhada, né? Então isso também causando, né, a compactação do solo. Até já tivemos agricultores ontem mesmo colhendo, como eu falei, né? Tem até curvas de níveis ainda que estão com água, porque semana passada a previsão era de 40 milímetros, teve lugares que choveu 200. Então assim, mas só que o agricultor vai precisar tirar esse milho, né? Porque esse milho está seco. Então essa semana vai ser uma semana aí que o produtor vai estar realizando a colheita para se livrar, né, da próxima chuva, né? Porque você pensa aí na previsão em uma semana de chuva, então isso aí pode estar causando prejuízo, né? Principalmente na questão, né, desse milho que já está pronto, ele pode começar a brotar ou começar a dar variado, ou como fala no linguajar da agricultura, né, o milho começa a arder, vamos dizer assim, né, nesse linguajar. Então assim, vai ser uma semana decisiva para o produtor estar fazendo a colheita desse milho. E depende da variedade que ele escolheu, não sustenta, né? Não tem sustentação, e aí gera outro problema. Isso, e assim, né, toda chuva, né, você fica preocupado, porque além da chuva pode vir um vento, pode vir um granizo. Então assim, como eu falo, o agricultor ele tem a sua empresa a céu aberto. Então ele faz a parte dele, ele faz o plantio, faz os tratos culturais, os cuidados, mas quem manda é o homem lá de cima, né? Tem que mandar chuva no tempo certo, enfim. Também o agricultor tem que ter muita fé. Evandro, obrigado, tá? Bom trabalho nessa sequência e que dê tudo certo lá no dia 26 e 27. Isso, no dia 26 e 27, então, você é associado, que está nos ouvindo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, não fecha para almoço. Se você quiser vir votar no horário de meio-dia, pode vir tranquilo também, que vai ter ali a comissão eleitoral recolhendo esses votos. Então fica aí o nosso convite para você associado. Obrigado, Cunhasque, e até uma próxima oportunidade. Evandro Geller, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também vereador aqui de São Miguel do Iguaçu e agricultor. A gente falou um pouquinho de cada coisa que é importante. Dia 26 e 27, as eleições do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Atenção, produtor rural, 40% pelo menos dos 500 e pouco, mais de 500 produtores rurais hoje associados, né? Que tem que ter pelo menos mais de 200 votos, né? Para garantir que não tenha outra eleição, tem um candidato único. Então é só o esforço de ir lá, 26, 27 já se programa, tem que aproveitar porque é uma votação rápida, né? Já aproveita para fazer agenda aqui na cidade. Se quiser visitar a rádio também fica à vontade, já faz tudo isso, né? Faz aquela comprinha, enfim, aproveita e já faz seu compromisso para manter a fluidez, inclusive no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Tem muita burocracia que depende da assinatura do presidente, só que tem que ter o presidente confirmado lá para que isso aconteça. Então a gente tem que pensar por esse lado. 7h54, intervalinho rápido, na sequência volto projetando o São Miguel Futsal, com entrevistas com o técnico Manta, com o Peruso. São Miguel joga hoje com transmissão ao vivo da Rádio Jornal, diante do Guarapava fora de casa, jogo importantíssimo pela Série Ouro. Jornal da Manhã.